Saudações sustentáveis, aqui é Rafaela Valentini, pedagoga, educadora ambiental e host desse podcast de sustentabilidade aqui na cidade de Lorena. Estou aqui ao meu lado, está aqui comigo, né? O maravilhoso produtor cultural, Matheus Schwab. E aí, Rafa, beleza? Obrigado aí. Fala, pessoal, vamos bater mais um papo. Lembrando que estamos aqui na Vila Nunes, estúdio Sim. da Incrível Mídia, com o Gustavo Mota no comando, salve Gu. E vamos lá, Rafa, para mais um. Vamos lá. Hoje o episódio, galera, a gente vai falar sobre reciclagem. Todo mundo tem uma ideia do que se trata a reciclagem, de como funciona, mas hoje a gente trouxe o cara para poder falar sobre isso. Estamos aqui com o Jean. Jean foi o meu professor de física na escola. Obrigada, Jean. Pode se apresentar pra gente? Bom, boa noite a todos. Boa noite, boa tarde. Boa noite, Bom boa dia, tarde, boa bom tarde, dia. boa noite. Fica tranquilo. Bom, olá a todos, né? Meu nome é Jean. Eu sou professor de física, sou formado na Universidade de São Paulo e sou mestre em ensino de ciências pela mesma universidade. Eu estou já envolvido há 10 anos no ramo da reciclagem, em diversos níveis, na realidade, nesses anos todos. Né? E vim aqui bater um papo com vocês sobre, né, essa grande ação, né, que nós devemos fazer em prol da humanidade como um todo, que é a reciclagem dos resíduos, né? Exatamente. Inclusive, galera, esse episódio, o projeto está sendo patrocinado pela Lei de Incentivo Paulo Gustavo, com o apoio da Prefeitura, né, e da Secretaria Municipal de Cultura de Lorena, certo? Incentivado pelo Ministério da Cultura Federal. Isso mesmo. E como o Jean mesmo já falou, nós vamos... A ideia do podcast é disseminar o conhecimento, falar quem já faz trabalhos de sustentabilidade na cidade, trazer um pouco de informação para a nossa cidade e poder bater um papo bem legal. Jean, você já se apresentou aí. Fala um pouco para nós sobre a sua trajetória, sua relação com a reciclagem. Bom, tudo começou em 2008, na realidade, né? Um pouquinho mais de tempo, com uma ideia que me veio de pegar computadores antigos, que as pessoas já estavam... Naquela época já havia, né, descartando computadores, né? E tinha lá um computador velho de um amigo meu. Falei, o que você vai fazer esse computador? Falei, não estou mais usando, estava daqui que tem uma pessoa que pode usar esse computador melhor, tal, não sei o quê. E começou então um projeto, né, incipiente na época, chamado Projeto Microvelho, em que eu pegava computadores antigos de pessoas, né, e empresas e doava, né? E ela começou aqui em Lorena e se estendeu por um bom tempo, né? E eu vi que depois eu descobri a reciclagem de eletrônicos dentro desse projeto, né? Ou seja, de repente o computador é antigo, mas não está funcionando, não vale nem a pena consertar, vou fazer o que com ele? Né? Principalmente os monitores de tubo, que são assim, algo assim, bem complicado em termos de reciclagem, né? Então tudo isso começou aí. Mas por motivos, né, envolvidos com política, né, o projeto começou a dar uma falhada, né? Eu tinha uma lista de espera para receber os computadores, né? Conforme eu ia entrando, eu ia distribuindo para as pessoas carentes, mas de repente alguns que me ajudavam, né, começaram a querer furar a fila. Uhum. Aí de repente deu um basta, falei, não, isso aí não pode ser assim, tal, e comecei sozinho. Logo depois eu encontrei um parceiro que conhecia esse projeto, ele é um professor da USP, né, Eduardo Ferro, e me convidou para trabalhar com ele no ecoponto de descarte de material eletrônico na cidade de Lorena, né, e que existe até hoje, está um pouquinho parado, depois a gente vai conversar sobre isso, né, mais adiante. E aí comecei a me envolver mais a fundo com a reciclagem, né, e nesse meio tempo, né, começou com reciclagem de plásticos, né, de metais, né, e resolvi eu mesmo abrir uma empresa na área de reciclagem. Mas antes disso, 2 anos como catador. Né? É verdade. É mesmo? Eu comprei uma carrocinha, um reboque, né? Pus um engate no meu carro e saí pelo meu bairro, né, primeiramente, vendo, né, as possibilidades na área de reciclagem. E sem medo, chapéuzinho, luvinha e vamos embora. Será que realmente, né? Porque a reciclagem é uma área lucrativa. Se você conseguir gerenciar bem, fazer um plano de negócio legal, é uma área lucrativa. E aí conheci todas as realidades da área da reciclagem, desde os catadores,
até os pequenos depósitos, os depósitos médios e até as grandes recicladoras, né? E então eu vivi toda essa perspectiva da área de reciclagem, também estudando sobre reciclagem, né? E estamos aí até hoje, né? Fazendo esse papel aí para a sociedade também, né? E tendo essa experiência que foi gratificante. E teve alguma barreira enquanto catador, assim? Você sentiu algum empecilho? Ou por você fazer esse trabalho, porque é um trabalho diferente, né? Que a gente relaciona. Professor, né? Nunca imaginei. Não, é interessante, porque eu encontrava com um aluno meu, né? De repente eu tava parando meu carro e falei, professor, o que tá acontecendo? Né? Eu falei, nada, tô reciclando, filho. E aí era uma coisa meio assim... Assim, lutar contra esse constrangimento inicial, para mim foi até fácil, porque eu não sou uma pessoa assim, de ter muita... Mas alguns têm esse constrangimento, você entende? E quando você está na área de reciclagem, você tem que... Principalmente quando você for montar um pequeno depósito, você tem que botar a mão na massa. E botar a mão na massa, muitas vezes, significa botar a mão no lixo mesmo, certo? E fazer as coisas acontecerem, né, da maneira correta. Porque senão... Porque inicialmente você vai contar com quem, né? A mão de obra é complicada, você entende? Você for montar um pequeno depósito. Então, eu contei comigo mesmo, com eu próprio, né? Com meu pai, meus filhos, me ajudando no pequeno depósito inicialmente, você entende? Então, assim, nessa perspectiva, né? A maior dificuldade foi você achar quem pagaria o melhor preço pelo seu material. Foi uma grande dificuldade, porque você vai hoje nos pequenos depósitos, fala, olha, onde você está vendendo o seu material? Eles não vão falar para você. Imagina, vale você ouro. Entende? Não, vale ouro, essa informação vale ouro, você entende? Então foi assim, num primeiro momento, vencer, isso eu fiz inclusive antes de abrir meu depósito, você entende? Começar a trabalhar com pequenas quantidades de reciclado, na realidade, pequena quantidade para as grandes empresas, porque para mim eram grandes quantidades, né? 200, 300 quilos. E ver aonde que tinha o preço, né? Por exemplo, porque você vai vender num depósito pequeno, é X. Agora você vai vender para o cara que, né? Pra você ter ideia, entre o preço que é pago pelo catador e o preço final, você tem uma diferença de 500%. Caramba! Você entende? Então, 5 vezes mais. Ou até mais, em certas situações. Você entende? Então, assim, é algo assim bem complexo, né? Se a gente pudesse tirar um pouquinho mais de intermediários da cadeia, talvez os catadores teriam uma chance. O grande problema é, as grandes empresas até pensaram sobre isso, você entende? O problema é que o catador não traz volume. Você precisaria de milhares de catadores trabalhando para você para fazer o papel de um depósito médio. Uhum. Você entende? Milhares. Acho que é difícil, centenas de catadores. Tá? Mas em grandes empresas recicladoras, aí você entra nos milhares mesmo. Uhum. Você entende? Mas tipo assim... Então, os depósitos acabam aí aprendendo, né? Ou seja, no primeiro momento, né, teve essa sensação de revolta. Perdão. Mas depois, no segundo momento, eu vi a necessidade real desses pequenos depósitos e dos depósitos médios. Porque eles estão aí para cumprir um gap, uma lacuna, você entende? Que os catadores não poderiam nunca suprir para as grandes empresas recicladoras, né? Então, é daí que nasceu toda essa escala, né, dentro da reciclagem. Que massa. Legal. E o Ecoponto, como é que foi? Então, o Ecoponto é uma parceria da Prefeitura da cidade de Lorena com a Universidade de São Paulo, né? Eu fiquei lá como coordenador do operacional, né, recolhendo os materiais, né, classificando, separando, né? E a minha contraparte da administração seria o professor Eduardo Ferro, né? E nós começamos então, que ele começou em 2019, né? Final de 2018, passou 2019, naquela primeira organizando, tá? E depois veio pandemia. Entende? Aí a pandemia, né? Porque os projetos que eram o seguinte: primeiro, projetos de ciências em escolas. Você pode fazer muita coisa com reciclagem e coisas bem complexas, né? Em termos de projetos de ciências. Eu mesmo tive uma disciplina eletiva que eu fiz só com materiais reciclados. E nós fizemos muita coisa com material reciclado, né? E desde assim, cortador de garrafa de vidro, pirógrafo, né? Você pega aí um micro-ondas quebrado na reciclagem.
o transformador dele, você faz um pirógrafo que você escreve na madeira, né? Pô, muito bacana. Assim, pequenas usinas de energia elétrica, assim, mas muita coisa, você entende? Que massa. Né? Então foi assim, você tem muitos projetos nessa área, isso é uma coisa. Terceira idade, você pode fazer artesanato com reciclados, tá? E artesanatos muito bacanas, muito bom, de boa qualidade, né? Para terceira idade. Você pode também ter essa parte, toda a parte educacional dentro dos processos de reciclagem, educação ambiental mesmo, você entende? Então, assim, vários projetos que depois tiveram essa travada, você entende? Né? E estava acontecendo isso aí lá no Já estava acontecendo. Onde que é? É ao lado do Milton Ballerini. É um galpão que é pertencente à Escola Técnica Milton Ballerini e fica do lado, de uma garagem ao lado ali. Né? Na Avenida São como boa José... Não sei. Agora, você me desculpa. Isso é certo. Me desculpem. Você entende? Mas fica ao lado da Escola Técnica do Milton Ballerini. Todo mundo de Lorena conhece sim, o Milton Ballerini, né? Isso é bem famoso. Entende? E aí tava rolando um monte de atividade ali do Ecoponto, como matéria-prima, digamos assim, espaço de disseminação de conhecimento, educação, até de cultura. Isso. Pandemia. E aí? Bom, aí nós retomamos, né? Como a minha contraparte teve um problema físico, né, de doença, então acabei eu ficando com... Né, então os projetos, eles ficaram um pouco mais centrados na USP, que tem o projeto Ecomaker Space, lá na USP, né, em que a parte de reciclados ia para lá, né, porque lá eles têm impressora laser, impressora de corte laser, eles têm impressora 3D, ele tem um laboratório maker muito bem estruturado, você entende? Em que nós levávamos, né? E eles têm também os estagiários, né? Os bolsistas, na realidade, né? De iniciação científica, que ajudam no projeto. Você entende? Aqui em Lorena? Aqui em Lorena. Ecomaker Space. Ecomaker Space. Nossa, que legal, não sabia não. Lá na USP. Deve ser muito legal. Você entende? Então hoje, né, no Ecoponto é a parte de recolhimento mesmo, você entende? Tá? E separação, porque tem coisas que você não dá para, por exemplo, monitor de tubo, né, que eu ia falar um pouquinho mais ainda, eu vou falar agora monitor de tubo. O vidro do monitor de tubo, ele não é reciclado. Você entende? Então, as televisões de tubo... Nossa, né? O que faz com esse vidro? Você entende? Então, tem uma empresa especializadíssima que consegue, porque ele vem junto com... Quando você quebra uma TV, aquele tubo, tem umas partículas, né? Um pó dentro, né? Tem a parte metálica, você entende? E, então, assim, a reciclagem é muito difícil. É tipo um Tetra Pak da vida. Você entende? Que no fundo, ele pode ser reciclado, mas bem específico, economicamente falando, você entende? Você precisa de... Né? Aliás, muitas coisas não são recicladas porque não são economicamente viáveis. Por exemplo, isopor. É reciclável. Mas vê se algum depósito pega isopor hoje. Lixo é um erro de design. Isso aí. Você entende? Mas é reciclável, porque de repente o catador, que é a linha de frente ali, ele tem uma carrocinha. Põe 4, 5 pedaços de isopor, acabou o espaço dele. Sim. E o volume, peso dele... O próprio papelão, né? É um negócio... Papelão também é um negócio complicado. Complicado você também. Entende? Sim. Nesses últimos 8 meses, não teve praticamente recolhimento de papelão. Porque o preço baixou demais, 10 centavos o quilo, 15 centavos o quilo. O catador não vai se prestar a isso. E era um dos mais rentáveis depois da PET. Depois na pandemia, chegou a R$1,20 para o catador. Você entende? Alguns pagam R$1,20 pro catador. É tipo uma bolsa de valores. Mas é exatamente isso. É mesmo? É uma commodity, na realidade. Uhum. Porque você fica assim, por exemplo, os metais, alumínio e cobre, tá? E sucata de aço, ferro, ele varia, os preços variam de acordo com o mercado internacional. Você entende? PET, mesma coisa. Né? Se bem que no PET você tem uma grande reciclagem aqui no Brasil. Você entende? E alumínio é o seguinte, quando se fala de alumínio... Como a gente recicla muito latinhas, você entende? Então, elas vão ser renovadas. A empresa de fabricação de latinhas pega esse alumínio, mas tem muitas outras coisas de alumínio, que não são latinhas, que nós reciclamos em torno de 75% de todo alumínio que não seja latinha. A latinha está 98,7%, quase 100%. Mas o alumínio em geral, não. Você entende?
Então tem todo esse aspecto. Você entende? Então realmente como commodity, funciona como commodity. Papelão também. Porque o papelão depende do quê? Do aquecimento da economia. Você vai fazer embalagens, praticamente, você entende? Folhas, aquelas folhas tipo... Pandemia, tudo era entregue, né? Você entende? Ah, entendi. Será que Pode ter sido uma influência. Sim, você pode crer. Caraca, O que papelão brisa. também depende da economia demais, você entende? Você recebe uma caixa de repente. Esses livrinhos aqui, ó. Material reciclado. Não sei se o povo consegue ver aqui, né? Material reciclado. Certo? Caríssimo a folha, né? Pra se fazer. Não, vem da onde? Do papelão. Ah, Né? E, por exemplo, o papel branco é pouco reciclável. Uma vez só. Outro, o papelão tem uma, acho que são 2 ou 3 vezes e acabou. Não é mais reciclado. Ele tem que ser. Que não acontece com os metais, tipo alumínio, cobre, que você pode isso indefinidamente. Você entende? ah, legal. Já todos os tipos de plásticos que são recicláveis têm uma vida útil pequena em termos de reciclagem. Reciclou uma vez, depois não dá para reciclar mais. Você entende? Então... Você sabe dizer esse lance da vida útil da longevidade de alguns materiais? Sim, assim, em termos de quando são descartados na natureza, eu trouxe aqui alguns dados, se eu puder falar para vocês, para você ter ideia. Por favor. Né? Inclusive, para a educação, tá? Se você digitar na internet reciclagem, PDF, vai vir vários artigos muito bons sobre reciclagem. Entende? Então, vale a pena você pesquisar e ir atrás. Mas tem um muito bacana que é reciclagem. O primeiro passo para a preservação ambiental. Você Muito entende? bom. De Lucelena Araújo Fonseca, ela traz aqui alguns dados interessantes. O plástico, em geral, 100 anos quando jogado na natureza. O copinho de plástico, 50. Tampinha de garrafa, 150 anos. Fralda descartável, 450 anos. Meu Deus. Né? É o que a gente encontra no Rio, na cachoeira. Embalagem de longa Né? vida, pneu, 600 anos. Cara, o que a gente vai fazer com Eita. pneu? Vidro, indeterminado, pode durar milhões de anos, pra você ter ideia. Aí, sei lá, papel, 3 a 6 meses, né? Latinha de aço, 10 anos. Isopor, 8 anos, né? Então, assim, você tem ideia, né? Como isso aí pode ser bem complicado. Inclusive, estava falando com a Rafaela anteriormente, né? Sobre lixo nos oceanos. Sim. Existe uma ilha chamada Grande Ilha de Lixo do Oceano Pacífico. Porque tudo que cai no Oceano Pacífico é levado pelas correntes a um único lugar da Terra. E fica assim, milhares e milhares de quilômetros quadrados, certo? Com lixo de todos os tipos que boiem, né? Certo? Tipo plástico, madeira, Sim. essas coisas. Então você vê assim, isso aí vai ficar lá amontoando indefinidamente, você entende? Enquanto a gente não fazer alguma coisa. Só agora, Caramba. nos últimos 3 anos, que tem um projeto para ir lá, recolher tudo aquilo, você entende? E trazer para reciclagem. De novo eu falo, por que não foi feito antes? Porque não era economicamente viável. E agora Você também entende? está com uma necessidade das empresas também lidarem com a produção do que elas fazem, né? Sim. Então a empresa de plástico, ela tem que dar um jeito de que esse plástico volte até ela através de algum projeto, né? Então está começando esse movimento também, inclusive, né, a nível de estudo, tem um livrinho aqui muito bacana que todas as escolas estaduais têm, tá? Não sei se pode falar agora isso daqui. Pode? Pode sim. Cadernos de Educação Ambiental. São 20 e poucos volumes, tá? Deixa eu mostrar ali. Isso, por favor. Pode ir falando. Né? E sobre vários temas. Isso aí de resíduos sólidos, aqui você tem de logística reversa, que é exatamente isso que você falou. Toda empresa ela deve prever, né, como que vai ser a coleta, o descarte, a reciclagem e a destinação daquilo que for resíduo não reciclável do seu produto. Você entende? O que é muito difícil você hoje ter vontade política de exigir das empresas isso, né? Certo? Porque uma coisa... toda empresa pode fazer, a empresa que faz seu celular, que faz essa folha de papel, Qualquer esse copo, empresa, qualquer né? empresa pode fazer precisa ser grande, né? essa previsão de logística reversa. E deveria fazer isso, né, por lei. Mas não existe vontade política de Incentivo, cobrança. né? Financeiro. De cobrança, porque a fiscalização também leva dinheiro público, e de repente você não vai
por verba para uma fiscalização de uma coisa que talvez os lobbies aí não permitam, né? Também tem isso. Tem isso, exatamente. Mas no fundo é questão de incentivo de lucro, eu acho. Toda vez que a gente coloca a palavra empresa na jogada, né? E também passar um pouco, se as prefeituras, né, se os municípios começassem a ter essa ideia da logística reversa, pudessem daqui a pouco incentivar as pequenas empresas da sua cidade com algum apoio fiscal, né? Sim. Para que faça acontecer. Não precisa ser numa esfera federal, né? Pode ser. De uma forma geral, pelo menos do que eu conheço, né? Eu acho que as leis de incentivo fiscais de sustentabilidade e reciclagem ainda não são muito... Não tem muitas opções ainda no Brasil. Se comparar, por exemplo, com a área do setor cultural, a gente tem, por exemplo, algumas leis de incentivo fiscal às empresas que apoiam projetos culturais que estão um pouco mais consolidados. A questão de criança e adolescente também. Na sustentabilidade, eu não vejo assim tanta coisa, e quando tem, parece que não há fiscalização, não há interesse, parece que não pega. Estou sendo pessimista ou é mais ou menos a realidade? Então, há um tempo atrás, é que eu não me aprofundei sobre isso, mas teve não sei até se saiu uma lei sobre isso, tá? Sobre crédito de reciclagem. Igual as empresas hoje falam muito de crédito de carbono e tal, um crédito para reciclagem. Tá? Eu lembro que há algum tempo atrás essa lei estava sendo implementada, não sei se foi já instituída, votada, como que aconteceu. Mas seria muito bom isso. Você entende? O crédito de reciclagem. Então, você ganha por tonelada reciclada, fora aquilo que você vai vender ou não, alguma coisa assim, você entende? Sim, isso seria muito interessante. Isso é legal. Você entende? Então, infelizmente, eu não sei como que está isso agora, mas seria uma ótima medida, né? Uma ótima pedida, né? Olha, pros... a reciclagem ela é tão complexa que eu fui pesquisar para a gente ter essa conversa, né, sobre os dados de reciclagem Brasil, Lorena, Brasil. E encontrei, e desde os dados já são escassos, assim, não tem muita informação, né? Foi onde a gente teve essa conversa. Aí eu achei uma notícia da Agência do Brasil, que é coloca lá na internet, a Agência do Brasil é um canal, é um site, na verdade, que publica... É governamental? Que publica notícias do Brasil, de vários setores. É a agência de notícias do governo. Isso. Do Estado brasileiro. Esporte, cultura, publica tudo lá. E no dia 28/2, eles publicaram um relatório da Associação Internacional de Resíduos Sólidos, falando o quê? Geração de lixo no mundo pode chegar a 2,8 bilhões de toneladas em 2050. Né? Se isso não for revertido, o impacto negativo no clima vai ser muito pior, vai ser maior até, né? Aí, como é muita coisa se falando de reciclagem, vou pedir para você, professor, explicar para nós o que seria bilhões, o que é uma tonelada, o que é bilhões, porque quando a gente fala de 2,8 bilhões de toneladas, eu não tenho a dimensão disso. Não, na realidade... É um número que eu não sei nem trabalhar. A gente que trabalha com matemática, física, né? A gente percebe, nós mesmos não temos uma noção de dimensionalidade quando você fala sobre o número bilhão. Tá? 1 milhão. Você tem noção do que você faria com R$1 milhão, vamos supor, vai. Qual é que você faria com R$1 bilhão? Você entende? Já é uma coisa assim... Por exemplo, quem tem R$1 milhão está mais perto do que quem tem R$0 do que quem tem R$1 bilhão. Você entende? Você tem ideia disso, né? E tem uma... Perdão. Tem uma colocação muito interessante, uma comparação, né? Entre quantidade e tempo. Imagina que uma tonelada é 1 segundo. Você entende? Certo. E se você incrivelmente tivesse algo que pudesse consumir uma tonelada em 1 segundo de qualquer coisa, tem uma fogueira muito grande, vai, certo? Um incinerador gigantesco, coloca uma tonelada de madeira, em 1 segundo ela já está queimada. Pra você ter ideia, uma tonelada, um Uno Mille pesa em torno de 1 tonelada. Então, você imagina que você jogou um Uno Mille lá, 1 segundo, né? Incinerou aquilo. Não sobrou nada. Zero de matéria. Perdão. Então, o que você
né? Se você pudesse ter algo assim, então você imagina que 1.000 toneladas, certo? Seriam 1.000 segundos, né? Levaria 1.000 segundos, né? Que estão 16 minutos, né? 1 milhão de toneladas demorarei para mais ou menos 270 horas, né? Só que 1 bilhão de toneladas, você demoraria em torno de 32 anos para consumir aquilo lá. Que isso? Queimando 1 tonelada por segundo. Você entendeu? Pera aí, então, só 1 milhão, quantas horas? Não, então... Eu tenho esses dados aqui, mas assim... 1 milhão, tá? Seria em torno de... Desculpa. De 160 dias, desculpa. 160 dias. 160 dias. E 1 bilhão, mais de 30 de toneladas, hein? 1 milhão de toneladas, cara. 1 milhão de toneladas. Então, você imagina 1 milhão de Fiat Uno, certo? Sendo incinerados a 1 Fiat Uno por segundo. E aí você teria 1 bilhão de toneladas, você teria, então, em torno de 32 anos, certo? Jogando um Fiat Uno na fogueira por segundo. Ou seja, ferrou. Então... A gente não vai ter como... assim, lidar complicado. com essas matérias que a gente está jogando no planeta. Seria isso. Ou seja, se você pensa que... Porque queimar é muito fácil. Pegou, queimou. Agora, separar isso aí. Mas você separar, o tempo que você vai... Para separar, né? Porque vamos supor que coleta 1.000 toneladas de qualquer resíduo. Ou, melhor, eu que trabalhei com reciclagem. Tá? Por exemplo, garrafinhas d'água. Tá? Eu tinha um cliente que, todo final de semana, milhares e milhares de garrafinhas d'água vinham para o meu depósito. Só que quando você vai levar essa garrafinha d'água para o seu parceiro, não pode ir com água, tá? Então, por quê? Ele vai pesar, né? Tudo é por peso. Então, ele não vai querer comprar água no lugar de PET, você entendeu? Então, você teria que esvaziar todas as garrafinhas, certo? Então, né, você corta... esvazia, tal. Ou seja, é uma separação. Você pega assim, 1.000 quilos, 1 tonelada, é um tempo muito grande que você gasta para fazer esse tipo de separação. Só dando um exemplo. Imagina 1.000 toneladas, 1 milhão de toneladas, 1 bilhão de toneladas. Certo? Então, é algo assim que é surreal. Você pensar você entende? Nesse tipo de coisa. Então, é algo que é um desafio para a humanidade. Você entende? O problema é que depende de muita vontade política. Muita vontade política. Você entende? E do economicamente viável. Você entende? Então, de leis boas, leis que possam ser, né, um incentivo à fiscalização, um incentivo à coleta, um incentivo a tudo isso. Você entende? Então, por exemplo, quer ver um exemplo fantástico, né? Pneu. Pneu, não sei, já me falar que ele pode ser usado como asfalto. Pode ser reciclado como asfalto. Sim. Só que hoje, nos países desenvolvidos, não se usa mais asfalto. Se usa concreto. Para as ruas, avenidas. Você entende? Né? Um tipo de concreto feito especialmente para aquilo. Sabe? Aí você fala, bom, e aí, né? Aí nos países desenvolvidos não tem uma política razoável para que os pneus sejam transformados em asfalto. Acho que talvez nem interesse das empresas de asfalto, desse tipo de reciclagem, você entende? Então... Cara, vocês estão falando aí e uma coisa não sai da minha cabeça, que eu fico pensando assim, tem gente que não se importa. O cara não quer saber que tem uma ilha de lixo de não sei quantos quilômetros no Pacífico. Ele não se importa de que o clima está esquentando. Ele não se importa que a gente vai demorar aí 34 anos para reciclar as matérias. É bem mais do que isso, né? Os resíduos, né? E eu fico me perguntando, né? Como que pode? E vocês estão aí na caminhada há mais tempo, o que vocês pensam disso, assim? Eu fico com medo de ficar gastando saliva, sabe? Então. Boa, muito boa colocação. Veja, eu sou professor, então a gente tem, na escola, a gente tenta sensibilizar o aluno de uma coisa muito básica. Manter a sua sala limpa. Você entende? E aí, de repente, o que acontece é que as salas sempre estão sujas ao final do período. Papel de bala, papel de bolacha... outras coisas espúrias, o famosinho chicletinho na carteira e outras coisas mais, você entende? E existe uma fala constante, os alunos não se sensibilizam. Nós tentamos, inclusive, ir pela vertente de eles se sensibilizarem com as pessoas que vão limpar o lixo dele,
né, com as profissionais que, né, mantêm a sala limpa. Porque, assim, elas são pagas para isso, para varrer a sala, tal. São, mas também não é para ficar, né, uma coisa como acontece nas salas de aula. Então, se a escola tenta conscientizar e eles não se conscientizam, isso vem da onde? Vem de casa, né? Vem de casa. Então, é algo que, né, nós temos que, né, trabalhar um pouquinho mais essa parte da sensibilização mesmo. Por exemplo, no meu bairro, é um bairro em que você tem a coleta de lixo toda quarta-feira do reciclado. Então, as pessoas estão acostumadas a separar o lixo reciclável, você entende? Para cada, né, para cada dia de semana de coleta. E também fora desses dias, também eles separam. Para o catadorzinho ir lá, também pegar, tal, tudo mais, entende? E aí entra naquela outra história do catador que vai lá mexer no seu lixo. Ah, então, às vezes, isso daí aconteceu esses dias aí lá em casa, que eu sinto que, às vezes, a galera separa, quer ajudar, aí vai o catador lá, de repente, mexe, deixa sujo, aí a galera já fica mal brava, entendeu? Sim. E aí pode ser que a coisa vá por água abaixo, assim, não sei se... Acontece. Então, acontece. Então, acontece. Mas não pode desanimar, não sei. Porque assim, veja, a população também, ela é pouco instruída sobre quais materiais são recicláveis ou não. Perfeito. De repente, no saco de lixo tem lá Tetra Pak, caixinha de leite, caixinha de suquinho, né? Que é um material que pode ser reciclado, mas economicamente não é viável. Por enquanto tem uma só empresa no Brasil, que é em São Paulo. Que eu acho que a própria Tetra, né? Que né? Você entende? Mas que eles fazem porque é obrigado, né? Você entende? Se não fosse obrigado, fia. Eu não sabia, achei que era tipo papelão. Não, então, porque lá tem uma camada de papelão, uma de alumínio, outra de plástico, é verdade. né? Então, assim, separar isso daí é complicado. E, por exemplo, caixa de ovo, tá? Já é o reciclado do reciclado, você entende? Então, quando a gente falou sobre o papelão, né? Saquinho que tem de supermercado, né? Saquinhos laminados, né? Saquinhos laminados, né? De bolacha, também não são reciclados, você entende? Então, assim, de repente, ele vai lá e escolhe aquilo que ele quer. Tipo, a PET e a latinha, que são os que pagam mais. Você entendeu? Então, ele não vai levar todo aquele saco de lixo que vai fazer um volume grande dentro da carrocinha dele e, de repente, ele vai ter que descartar. Ele que vai ter que se responsabilizar só exatamente. porque ele vai pegar algo de mais valoroso para ele, né? Então, é uma... Então, e alguns é o seguinte, alguns complicado. Pegam o lixo, separam e depois jogam no terreno baldio. Nossa, isso é terrível. Você entende? Aí é complicado, você entende? Aí é complicado. Mas essa sensibilização, então, da sala de aula que você falou, achei muito interessante. Porque realmente é o sintoma da coisa toda. E eu passei por isso também, não fui sensibilizado na minha época de estudante. E lembrei disso, mas então tem que ter esse duplo trabalho, né? Escola, mas pensar família, na casa, na empresa. Duplo não, né? Coletivo de todo mundo, assim. E legal demais. Pais, né? Hoje vamos só dar um exemplo. Quando esse material é descartado de forma incorreta, ele vai parar num possível lixão. Sim. A gente consegue falar o que é lixão? Tá, o lixão é apenas uma área, tá, em que você deposita todo tipo de material, sólido, líquido, você entende? E que... Joga lá. E deixa lá e não tem nenhum tipo de tratamento, você entende? E o problema clássico do lixão é o chorume. Certo? Então, quem já, tipo assim... Quem tem composteira sabe. Mesmo que passa o caminhão de lixo, ele compacta e sai um líquido ali. Sim. Aquele líquido é um chorume. Se você passar pertinho ali, você não vai aguentar aquilo. E isso vai, então, para o solo, pode atingir... Já contamina o solo, primeiro já contamina o solo, mas o medo principal são os lençóis freáticos. Você entende? Então, o lixão tem que ser num local onde o lençol freático está lá embaixo, no mínimo, você entende? Mas vai ter contaminação de qualquer maneira. E os lixões você hoje entende? São proibidos, né? Tem uns ou outros. Né? Depois do lixão... Tem um aterro sanitário, né? Não, tem um aterro controlado. Tem um aterro controlado. Isso, que aí é o seguinte, é uma área que você...
é muito próximo, muito parecido com o lixão, porque não tem tratamento. A única coisa que eles fazem é a compactação e depois você passa uma camada de solo em cima daquele lixo para ele não ficar exposto. Isso. Você entende? Então, esse seria o aterro controlado. O aterro controlado. Pega, joga lá no solo, compacta, né? Reduz o volume dele, joga, faz uma camadinha lá de terra e assim Isso, vai. Mas sai chorume também. E vai... Sai chorume também. Aí que tá. O tratamento do chorume e dos gases acumulados não é feito no aterro controlado. Você entende? E aí você tem o aterro sanitário, né? O aterro sanitário. Então, você precisa impermeabilizar a área, você entende? Concretar, tal. O lixo vai ser tratado, o chorume vai ser recolhido, os gases vão ser também tratados, você entende? Com queima, né, desses gases, né, geralmente. Então, é algo bem mais... garante, né, que isso daí não vá para o solo, você entende? Então, é algo bem mais caro de se fazer, né? Mas muito mais protegido. E aqui em Lorena a gente tem o quê? Tem alguma dessas coisas? Porque a gente tá falando de casa, né? Mas eu nunca pensei o lixo da cidade, né? Eu acho que tem o lixão e tem um aterro controlado indo entre Lorena e Cachoeira, né? Assim. No Novo Horizonte a gente tem um, né? No bairro. Que é onde se você quiser descartar um sofá seu, você tem que levar lá. E você encontra algumas famílias, inclusive, já lá pegando, mexendo no lixo, né? Porque chegou lá já é lixo, né? Já não é mais Mas lá é lixão. Cara, eu não sei o termo técnico, sabia? Se é lixão, mas algo ponto o lixo fica jogado em cima do solo. Não vejo, tem um trator que fica lá empurrando e é isso, assim. Sei. Vai parar lá. E a gente tem a empresa também, que tem um galpão que faz que é terceirizada, que faz a coleta do lixo de Lorena. EDP, né? EPO. Morro de curiosidade para ir lá para ver, até inclusive da coleta seletiva que a gente tem na nossa cidade, que isso é legal. Que são, inclusive, os dados que estão no site da prefeitura, mas não tem muita coerência, assim, de como é falado. Aqui é feita a coleta seletiva, mas, né, a gente até encontrou. Eu achei meio... Não sei. Falava lá que tinha uma cobertura de não sei quantos por cento. Do bairro. Mas pode até ter, mas na prática eu acho que as pessoas não sabem ou não estão... Ou não reciclam. Não são incentivadas muito a isso, sabe? Assim, dá ruim, né? Se não reciclar, dá ruim. Pode ser o jeito só que eu tô olhando também a situação. Me falta conhecimento nessa área, pra falar a verdade. Eu acho que Lorena não deve estar tão diferente do Brasil, que o Brasil só recicla 4% dos seus resíduos sólidos. Só isso, dado de 2022. Exato. Você tem que entender, tá? Nossa, mas as latinhas não são quase... Então... Dos resíduos sólidos. Tamanho do Brasil, né? Plásticos, metais, orgânicos. Vidro, pneu. Você entendeu? 4%, que é muito pouca coisa. Então, cidade, se tiver isso, já... E a gente ficou falando ali globalmente, né? Falou de vários lugares. E Lorena? A gente já sabe para onde vai parar o lixo de Lorena. Mas Lorena, você enxerga alguma... Qual que é a relação de Lorena com a sustentabilidade, assim, para você? Bom, aí... Entre o seguinte, olha, o ecoponto em si já é uma ação de sustentabilidade. Sim. Você entende? Porque, por exemplo, os tubos de vidro, a gente tem uma empresa que a gente pode levar. Né? Os materiais em geral, eletrônicos, eles ficam muitos anos no meio ambiente. Agora, na parte de resíduos, né, você tem a coleta seletiva, por exemplo, no meu bairro de Quarta-feira, tá? Questão de sustentabilidade também. Agora, eu não vejo outra ação... na realidade, quando você fala a própria coleta de lixo, é um ato de sustentabilidade. Porque você tira lá de perto da população resíduos que podem gerar doenças. É verdade. Você entende? Você pode gerar doenças. Tá? Então, uma boa coleta, né, ela é essencial para qualquer cidade, para qualquer município. Agora, o problema mais sério, talvez, sejam os terrenos baldios, onde se descarta muita coisa. Todo bairro praticamente tem um terreno lá que tem lixão. Tem mesmo. Você entende? Tem. Então, assim, eu acho que deveria cuidar um pouco mais desse aspecto. Você entende? Mesmo porque, por exemplo, tem uma lei na cidade que o dono do terreno precisa murar o terreno. Poxa, então que estão esses terrenos todos abertos aí que não vai em cima do cara para que sejam murados? Você entende? Então já seria uma solução. Lógico, a pessoa pode jogar lá por cima.
Você entende? Tá? Mas já inibe um pouco, Inibe, né? um pouco. Cara... Você entende? Né? No próprio meu bairro tem muitos terrenos ainda sem murar. Indo em outros bairros próximos também, muito terreno sem murar. Caramba, Entende? isso dá um projeto massa, né? Fazer ali um esforço para murar, botar um grafite, uma coisa assim. Ou ocupar esses terrenos de outra forma pro próprio bairro ali daqui a pouco, né? Que aí o dono mas do aí terreno... tem dono, O problema é isso aí, né? Mas tudo bem, que fosse assinado isso daqui a pouco, né? Seria bom mesmo. Queridão, na hora que você quiser ocupar seu terreno, tá tudo bem, você ocupa. Não tô querendo ele pra mim, mas eu posso ocupá-lo de uma forma enquanto ele tá aqui inútil? Serve só, você tem que cortar o mato, você tem que pagar, você tem que dedetizar, você tem que cortar o mato. Aí nós já entramos em uma outra coisa, as queimadas na cidade. Olha só como esse aspecto da reciclagem, ela pega tantas coisas, você entende? Né? E o próprio, então, o lixo... porque o que acontece? Tudo bem, eu vou carpir meu terreno, tal, vou pôr numa caçamba, esse mato vai para onde? Vai pro lixão, tal, resíduo orgânico, o que vai acontecer? Entende? E lógico que os donos de terreno não têm essa preocupação. Nossa, né? Mas aí de repente eles mandam queimar o terreno. E é sempre... Olha, nós estamos atrás de uns queimadores de terreno lá no meu bairro, porque é complicadíssimo, você entende? Né? Vira e mexe nas casas e tal. E é lógico, tem queimadas na cidade que ocorrem pelo calor, na época de calor, né? Um pedaço de vidro pode iniciar fazer um efeito lente e iniciar uma queimada. Mas isso também é um aspecto ambiental, você entende? De educação ambiental dentro da cidade, né? Então, existem muitos pontos em que a cidade precisa melhorar, certo? Muitos pontos. E eu sei de alguns, né? Não fiz uma análise sobre isso, certo? Mas na parte de sustentabilidade, seria, por exemplo, ações de conscientização na cidade. Sabe? Panfletagem, você entende? Com a separação do lixo correto. Olha, por exemplo, você tem também com relação ao lixo, né, e o reciclado. Por exemplo, a dengue. O próprio problema de dengue na cidade está muito relacionado com tudo isso, certo? Então, essas ações da dengue, porque hoje é muito complicado, porque hoje no nosso país, né, especialmente hoje, você tem receio de atender alguém que venha na sua casa ver se tem foco de dengue. Vai saber se é ladrão, se entende? Então tem muita gente que não abre a porta de jeito nenhum. Você pode, não vou abrir a porta. Você entende? Então, é bem complicado. Então, essas ações, né, por exemplo, a transparência seria importante. Secretaria de Meio Ambiente, né? Depois, até me desculpe, né, secretário ou prefeito, né, se eu não está, né, assim, falando corretamente, mas eu não vejo por exemplo, falta de dados. Você entende? Dados, né? Ações educacionais, você entende? Eu não sei como está isso nas escolas municipais. Até porque, às vezes, quando eles fazem alguma coisa, a gente nem sabe dessa informação. Né? Então, exatamente. Tem essas questões entende? também. Eu vejo que tem muitas iniciativas pontuais das pessoas. Por exemplo, teve o dia do meio ambiente agora, se não me engano, né? Na praça. Ali na praça. Aí juntaram um monte de gente que tem iniciativas. Aí tinha ali cada um com seu espaço. Eu fiquei surpreendido mesmo. Porque eu vi, caramba, tem isso aqui, tem aquilo. Vi um monte de gente. Mas eu tenho a impressão que anda cada um com o lado, cada um na sua caminhada. Às vezes não se conecta tanto. E eu acho que o que tem que dar a liga é a política pública. Eu acredito nesse caminho e concordo com você. A transparência, a questão dos dados é o que vai sustentar todas as tomadas de decisões. Para a gente ter o dado e saber assim, aquele bairro ali está precisando mais daquilo. Esse material tem mais potencial aqui em Lorena, não sei o quê. E a partir disso você vai criando, quando você fala de transparência, que deixa bem claro ao espectador, que ele não estava vendo uma falha de caráter ou qualquer coisa da administração. Você entende? Não. Apenas algo que devia ser melhor gerenciado.
E não se trata dessa gestão, né? De não, todas lá é isso. E não só de Lorena, né? Muito bem falado. Não é só de Lorena, não é só dessa gestão. Barra nome da cidade. Isso aí. Eu acho a realidade, a escassez de dados que a gente tem. Os próprios, das ações os próprios desafios que foram falados aqui em nível global se refletem em nível municipal também, você entende? Então, é uma complexidade muito grande. Você entende? É uma complexidade muito grande. Vocês me desculpem, eu estou bem rouco e com... Tudo certo. E você vê isso que... tomando essas ações, elas já fazem parte de um caminho de solução para a Lorena. Você pensa em alguma outra solução? Você, Matheus, aqui ouvindo... Eu acho que, na verdade, tudo que vocês têm falado, né, tem sido muito bacana. E eu tô vendo cada vez mais essa conexão com essa ideia maior, que é a economia circular. E eu tô vendo o quanto que o fator econômico, ele impacta em microações. Então, assim, o seu lixo, às vezes, tá desarrumado... Porque às vezes tem uma guerra, não sei na onde, que está aumentando o preço do ferro, que está fazendo que o catador prefira pegar o papelão, sabe? Tô chutando aqui. Aí você falou do crédito de reciclagem, me parece um pouco o crédito de carbono, que também é uma bolsa de valores, né? Então, eu tô vendo cada vez mais a necessidade da gente parar de tratar, como você sempre fala para mim, né? A ecologia, a sustentabilidade, como aquela coisa do futuro, aquela coisa a mais, e você começar a... como na área da cultura também, muitas vezes a gente não enxerga como trabalho, não enxerga como uma área lucrativa, como uma coisa, um movimento econômico. Então eu acho que dentro da área da economia circular, a ação de reciclagem, assim, ela é um pilar fundamental. É isso que eu tô tirando do papo de hoje. Aí eu já pego, então, um gancho para ações de empreendedorismo na área. Né? Os próprios donos de depósitos, né, pequenos, eles são empreendedores que estão assim numa fase pouco... Não tem um plano, não tem... Você entende? E vai indo e de repente eles são ineficientes. Você entende? Então, existe... Tudo isso, trabalhar com os donos de depósitos, com os catadores, e transformar isso em ações empreendedoras, como, por exemplo, nós temos lá a Associação dos Catadores, que fica lá no bairro Santo Antônio. Olha, eu acho... Ela está ativa ainda? Então, eu não acho sei como que não está não está mais ativa? Não. Você vê? Lorena, a gente não tem. Então, tem uma associação de catadores. Então, já seria aí um grande ponto, você entende? A ser trabalhado, né? Então, ações empreendedoras, associações, né? E por aí vai. Eu acho que a responsabilização também individual, né? A gente fica falando, é meio público, tem que ter a política pública para incentivar, para ter um alcance maior, mas acho que vale a mão colocar assim, a mão na cabeça, né? E trazer o tema para que as pessoas comecem a falar, putz, olha lá, pneu 600 anos, bicho. O que eu vou fazer com isso daqui, sabe? Para dar um senso de urgência na galera, para achar que não é só papo chato. Para não achar que, ambientalista, né. Não é mais questão disso, né? É uma questão urgente e o bagulho tá louco, tá feio o negócio. É mesmo. Ô, Jean, algum material de estudo, assim, que você fala, galera, começa por aqui, ó. Até para empreender mesmo, você que já empreendeu, empreende ainda com a Ecoponto, né? Querendo ou não, com a parceria lá. Algum material de estudo que você queira fazer, algum vídeo? Sim. Alguém que você possa... Eu trouxe indicar? aqui, né, algumas dicas, né? Bom, primeiramente no YouTube, tá? Para quem quiser saber sobre reciclagem, você tem canais que falam sobre sustentabilidade, sobre toda essa parte, né? São mais técnicos, né? E também como começar na área de reciclagem, né? E também sobre exatamente a vida do catador, por exemplo. Porque quem quer entrar nessa área hoje tem que saber disso, das várias etapas do ciclo de reciclagem. Você entende? E são bem assim educativos. Então eu começaria como o Virapuru, né, que da área técnica é um melhor talvez,
né? É Virapuru Training Center, tá? Animal. Depois, os canais Viver de Reciclagem, que é do Maurílio Sobral. É um cara que tem um depósito médio, que fala sobre todos os materiais, preço, esse papo de commodities, você entende? Né? Então é muito bacana. Depois o canal Vivendo de Reciclagem, né? Que é do Luian Barreto, tá? Que eu acompanho também. Tem o mesmo perfil do canal anterior, você entende? Mas dá... Porque um me parece que está em Goiás e o outro no Rio de Janeiro. Entende? Então, a diferença de preços, de estratégia, de cada estado é bem diferente. Até de recicláveis, mas dos materiais, né? Porque exatamente. uma cidade compõe-se de materiais diferentes, porque lá faz mais calor, consome outros tipos de materiais. Aqui então, você vai tendo uma realidade de locais diferentes, né? E, por fim, de catadores mesmo, né? Que tem um canal, né? E é legal porque esses canais, por exemplo, o Virapuru deve estar aí com 100 e poucos mil inscritos, né? Os outros dois anteriores em torno de 50 mil. E desses dois catadores, já, Jeane e Estevão, Jeane com G. Jeane e Estevão está com 40 mil inscritos, né? E os vídeos deles falam do dia a dia deles, né? Fala, se você pegar eles têm um pequeno caminhãozinho, tá? Você roda tantas horas, porque eles têm que fazer o cálculo de combustível, né? de tudo. Então, é uma dificuldade muito grande. Você entende? E é bem bacana ver a realidade deles. É como eu tinha que fazer também meu tipo de conta, né? Então, como iniciar na reciclagem? Material. Será que eu sou obrigado no meu depósito já começar com uma prensa, que é caríssima? Você entende? Um caminhão, né, que é caríssimo. Você entende? Então, eles vão dando essas dicas aí para quem quer começar. Legal, a gente vai pôr até o link aqui na descrição do vídeo. Certo. E estudo, se você tem o seu filho em escola estadual, ou é professor, ou alguma coisa assim, você tem os cadernos, certo? Que foram apresentados, os cadernos de educação ambiental, tá? E inúmeros artigos sobre reciclagem na internet. É só visitar reciclagem.pdf, começa lá com os artigos mais técnicos de universidades, tudo tal, né? Depois vem artigos de revistas, né? De meio ambiente, né? E por aí vai. Então, seria um bom local já para você começar, né? A trazer esses dados, né? Fazer esse estudo melhor aí na área de reciclagem. Legal. Perfeito. Quer completar algo? Só agradecer mesmo vocês, porque é o que você fala, né? Eu também acredito cada vez mais que tem que martelar. Porque eu mesmo sou uma pessoa que acho que toda vez que eu saio aqui do podcast, eu penso, eu posso estar fazendo mais. Eu fico empolgado durante uma semana, vou lá, faço, mas é muito fácil também voltar para a rotina de esquecer que existe, né? Não fazer todas as ações ali que estão ao meu alcance de forma 100%. Então, também tô nessa aí de tentar e percebo que tem que ser sensibilizado semanalmente, eu pelo menos. Eu concordo também que senão cai no esquecimento que é uma prática, uma cultura que a gente não tá clara para nós ainda, né? A gente aprendeu com os pais dos pais, então tem esse círculo vicioso. Acho que parte da sensibilização também e de bater na tecla. Mas queria falar também que você que estuda design, que pode montar produto, cara, lixo é um erro de design. Se você tem a ideia de trabalhar com criação de produto, pense em algo que você consiga aproveitar de materiais orgânicos. A gente vê tanta coisa na internet. Eu vi uma menina que faz bolsa com pneu de caminhão. Olha. Demais o trabalho dela, sabe? E tem outras iniciativas afora do Brasil também que a galera tá fazendo descartável de casca de manga. Usa o coco, tá ligado? Tem vassoura com garrafa PET. Olha só. Tem tantas iniciativas aí que fica de fora da nossa visão, que vale a pena você fazer uma pesquisa para aprofundar e acabar desenvolvendo. E quem desenvolver e trazer para cá, acredito que vai ganhar
muito dinheiro. E a gente segue aí tentando chamar a galera das vozes da sustentabilidade de Lorena. De Lorena. Exemplos Sim, daqui, perfeito. como o nosso querido professor Jean. Exatamente, para poder falar disso e a gente alcançar uma meta global, mas começando a fazer aqui na nossa amada cidade. A gente fala e estamos aqui, persistimos. Obrigada, Jean. Opa, Obrigada, foi um prazer estar aqui com Matheus. vocês. Obrigado, amiga. Obrigada, foi ótimo. Não, foi um prazer estar aqui com vocês e espero estar aqui, talvez, né, falando sobre temas de sustentabilidade também. E desejo, assim, tudo de bom para esse projeto maravilhoso, né? E obrigado mais uma vez. Fechou. Boa, valeu. Valeu, Obrigado, obrigada. Gustavo. Valeu, Obrigada, pessoal. Gu. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Jean.